Às 6h12 da manhã, enquanto o céu ainda estava escuro sobre o Mar Negro, algo começou a se mover em silêncio, a baixa altitude longe dos olhos humanos, mas não longe do destino. 3 aeronaves russas estacionadas na base aérea de Belbek, na Crimeia, ocupada, não tinham a menor ideia de que uma dúzia de drones ucranianos já estava em voo, cortando o ar a cerca de 80 metros de altitude, avançando diretamente em sua direção. Em menos tempo do que levaria para um pedido simples ser entregue em qualquer cidade europeia, uma das mais importantes instalações de aviação militar da Rússia estava prestes a sofrer um golpe que mudaria o equilíbrio tático naquela região. O momento era preciso, quase cirúrgico. Por volta das 6h13, os drones avançavam em 3 grupos soltos de 4 unidades, cada espalhados por aproximadamente 2 quilômetros sobre o mar aberto. Voando tão baixo, permaneciam escondidos abaixo da linha do horizonte para a maioria dos radares russos invisíveis até alcançarem a marca crítica de cerca de 30 quilômetros da costa, onde a curvatura da terra deixava de protegê-los. Naquele ponto, o tempo começou a contar contra os defensores. Cada segundo perdido significava menos margem de reação. Os operadores ucranianos, a centenas de quilômetros de distância, ainda não viam imagens ao vivo. Seus monitores mostravam apenas dados frios, altitude estável, rumo constante, velocidade próxima a 95 km por hora. 12 ícones verdes avançavam lentamente em direção a um litoral densamente protegido, repleto de sistemas projetados para destruir exatamente esse tipo de ameaça. A atenção não estava nas telas, mas no que estava prestes a acontecer, quando o primeiro radar finalmente percebesse o perigo. Esse momento chegou às 6h14. Um radar de alerta antecipado. Nebo SVU, instalado em uma elevação a noroeste da pista principal de Belbek, captou 12 contatos, surgindo de repente a cerca de 38 quilômetros de distância. Para muitos sistemas pequenos, drones são apenas ruído confundidos com pássaros ou interferência climática. Mas o Nebo SV o opera em frequências VHF, de comprimento de onda longo, capazes de refletir em qualquer objeto maior que 1 metro. Com uma envergadura de cerca de 6 metros, os drones apareceram na tela como alvos claros quase gritantes. O operador russo identificou imediatamente a ameaça e acionou o protocolo. Alvos se aproximando rapidamente, rumo direto à base. O pedido de engajamento foi enviado à bateria de defesa aérea mais poderosa disponível na região. A resposta veio em segundos e foi surpreendente negativo. O sistema não iria disparar. Não por falta de vontade, mas por limitações impostas pela própria lógica do software. O sistema de defesa russo havia sido programado anos antes para ignorar qualquer coisa que se movesse abaixo de 100 km por hora, filtrando automaticamente pássaros e outros falsos alvos. Os drones ucranianos voavam deliberadamente abaixo desse limite. Na prática, apareciam e desapareciam nas telas, nunca formando um rastreamento sólido o suficiente para autorizar o disparo automático. Aquilo que fora projetado para proteger se transformava naquele instante em um ponto cego fatal. Com o principal sistema incapaz de agir, restava apenas uma unidade de defesa de curto alcance posicionada a cerca de 3 quilômetros protegendo depósitos de combustível. Mesmo em velocidade máxima, seriam necessários cerca de 4 minutos para chegar até o radar. Os drones chegariam em 6. A matemática era cruel. Enquanto isso, o Nebo continuava rastreando os alvos, alimentando uma rede de comando que presumia erroneamente que ajuda estava a caminho. Às 6h17, os drones cruzaram a linha costeira, ainda voando baixo, invisíveis para quase tudo, exceto aquele radar que agora se tornava um alvo em si. Tentativas de interferência eletrônica saturavam o espectro com ruídos suficientes para confundir mísseis de cruzeiro convencionais.
Mas esses drones não dependiam apenas de sinais externos. Cada unidade combinava navegação por satélite, quando disponível sensores inerciais e, de forma decisiva, uma câmera voltada para o solo, comparando em tempo real o terreno abaixo com imagens armazenadas. Estradas curvas da costa, conjuntos de edifícios e portos característicos confirmavam a posição com precisão crescente. Mesmo sem qualquer sinal externo, os drones sabiam exatamente onde estavam. Nada disso podia ser bloqueado. Não se interfere em uma câmera que observa o chão. Enquanto os sistemas russos lutavam contra fantasmas eletrônicos, os drones seguiam firmes, corrigindo sua rota dezenas de vezes por segundo. Quando a distância caiu para poucos quilômetros, o relógio já não favorecia mais os defensores. Um veículo de defesa finalmente se aproximava, atrasado por obstáculos inesperados no caminho. Cada atraso, cada segundo desperdiçado, aproximava ainda mais o momento do impacto. O radar que via tudo não tinha meios de se defender. Ele podia prever o ponto exato onde o ataque atingiria, mas não podia evitar o que estava por vir. Em questão de segundos, o que era vigilância se transformaria em silêncio. O primeiro golpe estava prestes a cair, e com ele, a base aérea de Belbek entraria em uma nova fase da guerra cega, vulnerável e exposta. O que aconteceria a seguir não seria apenas a destruição de equipamentos, mas uma demonstração brutal de como o equilíbrio tecnológico havia mudado, deixando a defesa russa um passo atrás no momento mais crítico. O impacto ocorreu poucos segundos depois, e o efeito foi imediato e devastador. O primeiro drone mergulhou em ângulo acentuado e atingiu diretamente a antena do radar de alerta antecipado. A carga explosiva penetrou a estrutura e detonou internamente, espalhando componentes avaliados em dezenas de milhões de dólares pela encosta ao redor. Um sistema projetado para detectar aeronaves furtivas a mais de 100 quilômetros havia sido destruído por uma ameaça que ele próprio acompanhara por vários minutos sem ter qualquer meio de reagir. Em menos de 10 segundos, a principal linha de alerta da base aérea de Belbek deixou de existir. 90 segundos depois, um segundo radar do mesmo tipo posicionado a menos de 1 quilômetro de distância também foi atingido. As chamas subiram rapidamente e colunas de fumaça escura começaram a marcar o céu da Crimeia ainda antes do amanhecer. Com isso, Belbek ficou praticamente cega. Sem radares de longo alcance, qualquer ameaça aérea poderia agora se aproximar a distâncias perigosamente curtas antes de ser detectada. O coração da defesa aérea local havia sido arrancado com precisão calculada. Ainda restava, no entanto, um elemento crítico em funcionamento: o radar de controle de fogo, responsável por guiar os mísseis de defesa aérea, continuava ativo. Esse sistema era essencial, pois sem ele, os lançadores não passavam de plataformas inertes. Consciente de sua importância, alguém havia decidido protegê-lo com uma estrutura metálica improvisada, uma espécie de gaiola de aço instalada ao redor do veículo. A intenção era simples: impedir ataques diretos em voo horizontal. O problema era que a ameaça não vinha nesse eixo. 3 drones adicionais já se aproximavam pelo nordeste, suas câmeras terminais travadas no alvo mais valioso restante. O radar emitia tanta energia eletromagnética que se destacava claramente contra o solo frio da madrugada. Era um farol no escuro. Às 6h22, o primeiro desses drones iniciou sua descida final, mergulhando em um ângulo muito mais íngreme do que o previsto pelos engenheiros da proteção improvisada. As barras de aço eficazes contra impactos laterais eram inúteis contra um ataque vindo de cima. O projétil atravessou a parte superior do veículo e detonou no interior. Explosões secundárias se espalharam enquanto componentes eletrônicos e cabos entravam em combustão. A estrutura metálica permaneceu quase intacta, protegendo um sistema que já não existia mais. O contraste era cruel.
Uma proteção relativamente barata permanecia de pé enquanto um equipamento avaliado em dezenas de milhões de dólares havia sido completamente destruído. Com isso, o sistema de defesa aérea perdeu sua capacidade de engajamento coordenado. Naquele exato momento, a unidade de defesa de curto alcance finalmente chegou ao local. O veículo apareceu entre destroços e fumaça a tempo de testemunhar a destruição do último radar. E segundos depois, a perda de um centro de comunicações vital que conectava a base ao restante da rede regional de defesa aérea. O isolamento era quase total. 7 drones ainda estavam no ar. E agora, seu foco se voltava para a linha de voo da base. O tempo disponível para reagir era mínimo. A tripulação do sistema de curto alcance tinha pouco mais de 1 minuto para tentar deter a próxima onda. Procedimentos de estabilização foram ignorados em favor da urgência. O radar de busca começou a girar enquanto explosões ainda ecoavam ao redor. Contatos surgiram rapidamente na tela. 3 alvos se aproximavam a partir de 4 quilômetros de distância, descendo de forma constante. O veículo estava armado com mísseis rápidos e precisos, capazes de destruir alvos pequenos a grandes distâncias. Em teoria, aquela seria uma situação favorável. Os drones não realizavam manobras evasivas, pois sua missão era seguir até o impacto. O primeiro míssil foi lançado às 6h24 e atingiu seu alvo a pouco mais de 3 quilômetros. Fragmentos em chamas caíram no escuro. 11 mísseis restantes. 2 drones ainda avançavam. Foi então que a dinâmica mudou. No momento do segundo disparo, os drones cruzaram suas trajetórias deliberadamente. Seus ecos de radar se fundiram em um único retorno, confundindo o sistema de guiagem do míssil. Quando o sinal se dividiu novamente em 2, o computador teve que escolher. Escolheu errado. O míssil destruiu um drone, enquanto o outro continuou avançando agora perigosamente próximo. A distância caiu rapidamente abaixo do limite mínimo necessário para a ativação da ogiva do míssil. Restava apenas o armamento de canhões. Rajadas intensas cortaram o céu milhares de projéteis por minuto, mas a geometria era desfavorável. O drone mergulhava em um ângulo mais íngreme do que os canhões podiam acompanhar. Nenhum disparo o atingiu. Às 6h25, a carga explosiva atingiu o compartimento do motor do veículo de defesa. Em segundos, ele também estava em chamas. Com isso, a base perdeu sua última camada de proteção imediata. Radares destruídos, comunicações interrompidas, defesa de ponto neutralizada. Ainda assim, 4 drones permaneciam no ar, girando em direção ao próximo alvo. O ataque estava longe de terminar, e o que vinha a seguir revelaria não apenas falhas técnicas, mas decisões humanas que transformariam o caos em desastre completo. Enquanto as chamas consumiam os restos dos sistemas de defesa, a atenção dos drones remanescentes se voltou para o coração operacional da base. A linha de voo de Belbek estava agora exposta e iluminada intermitentemente por incêndios e explosões secundárias. No meio desse cenário caótico, um detalhe chamou a atenção dos operadores ucranianos em suas telas. Um interceptador pesado MiG-31 permanecia estacionado no pátio totalmente vulnerável, com as coberturas do cockpit abertas, como se estivesse em plena rotina de manutenção. Em meio a um ataque em andamento, aquela aeronave de alto valor estava literalmente esperando para ser atingida. A situação beirava o absurdo. Explosões haviam ocorrido a menos de 1 quilômetro de distância. Os radares estavam sendo destruídos em sequência. E ainda assim, alguém havia decidido que aquele era o momento adequado para realizar procedimentos técnicos. Talvez houvesse a crença de que o ataque já havia terminado. Talvez a intenção fosse colocar a aeronave no ar para tentar interceptar os drones restantes. Qualquer que tenha sido a lógica, o resultado foi o mesmo. Um ativo avaliado em dezenas de milhões de dólares permanecia parado sem cobertura aérea e sem defesa terrestre funcional.
O drone iniciou a aproximação a partir de cerca de 380 metros de altitude. A imagem transmitida mostrava claramente a silhueta inconfundível do caça, sua fuselagem robusta, as duas caudas verticais e o brilho residual de calor nos motores ainda mornos da última missão. As aberturas dos cockpits eram visíveis, um convite fatal. O operador ajustou o enquadramento, centralizando a mira na junção entre a asa e o compartimento, onde combustível e armamento se encontram. A altitude caiu rapidamente. O mergulho final começou. Às 6h28, a carga explosiva detonou. Não foi uma explosão comum, mas um efeito concentrado. A ogiva moldada colapsou um revestimento metálico interno, transformando o metal em um jato extremamente quente e veloz, capaz de perfurar blindagem pesada. Esse jato atravessou a estrutura da aeronave, rompeu os tanques de combustível e alcançou o compartimento de armamentos. O que se seguiu foi uma explosão secundária violenta. Fragmentos incandescentes foram arremessados por mais de 200 metros ao longo da pista. O interceptador projetado para caçar ameaças aéreas havia sido reduzido a destroços em poucos segundos. 3 drones ainda circulavam acima da base, registrando tudo. Do ponto de vista tático, a destruição daquele caça representava mais do que uma perda material. Era um golpe direto na capacidade de resposta aérea local e um sinal claro de que a situação estava fora de controle. Em algum ponto do comando do regimento responsável, uma decisão foi tomada sob pressão. Em vez de abrigar as aeronaves restantes, ordenou-se que caças fossem preparados para decolagem imediata. Pouco depois das 6h30, 2 caças Su-27 começaram a sair de seus abrigos reforçados. Os motores foram acionados às pressas, enquanto equipes de solo realizavam verificações aceleradas à luz de lanternas. A intenção era clara: colocar os aviões no ar e tentar caçar os drones restantes. O problema era o tempo. Colocar um caça em condições seguras de voo não é um processo instantâneo. Cada etapa ignorada aumenta drasticamente o risco de falha catastrófica. Os motores precisavam de mais de 1 minuto para atingir rotação estável. Sistemas eletrônicos exigiam dezenas de segundos para inicializar e alinhar sensores inerciais. Pular esses passos poderia resultar em instrumentos imprecisos ou perda de controle após a decolagem. Ainda assim, a pressão era enorme. Drones permaneciam no ar e cada segundo parecia roubado. Os pilotos e as equipes tentavam comprimir um processo de vários minutos em uma janela perigosamente curta. Enquanto isso, os drones ajustavam suas rotas silenciosamente. 3 deles já se aproximavam pelo norte, voando a velocidade constante, sem manobras evasivas, confiantes na ausência de defesas. Os caças ainda estavam no solo, alinhados na taxiway, separados por poucas dezenas de metros. Técnicos se moviam ao redor das aeronaves, inconscientes de que o ataque não havia terminado. O próximo golpe estava a poucos segundos de distância, e o impacto não apenas destruiria máquinas, mas selaria um dos momentos mais humilhantes para a aviação militar russa naquele setor da guerra. Às 6h33, o tempo simplesmente acabou. Os 2 caças Su-27 ainda estavam presos à rotina acelerada de preparação, alinhados na taxiway, aguardando autorização final para acelerar rumo à decolagem. Técnicos circulavam ao redor das aeronaves, com lanternas verificando conexões, painéis e sistemas, enquanto os pilotos tentavam concluir procedimentos essenciais sob extrema pressão. Nenhum deles parecia perceber que o perigo já estava sobre suas cabeças. Os drones ucranianos vinham do norte, descendo rapidamente. A velocidade havia aumentado para cerca de 180 km/h e a altitude diminuía a cada segundo. Em apenas 4 segundos, a contagem de aeronaves operacionais daquele regimento sofreria uma redução dramática.
O primeiro drone mergulhou diretamente sobre o caça mais próximo. Às 6h34, a ogiva moldada atravessou a junção da asa e atingiu o compartimento de armamentos. 2 mísseis ar-ar estavam acoplados com motores ainda ativos. A detonação secundária foi instantânea. Uma bola de fogo se expandiu violentamente, iluminando toda a linha de voo. Fragmentos da aeronave foram lançados por centenas de metros, enquanto combustível em chamas se espalhava pela pista. O impacto foi tão intenso que o calor pôde ser sentido a grande distância. Antes que qualquer reação fosse possível, o segundo drone atingiu o caça adjacente apenas 2 segundos depois. Desta vez, a explosão penetrou pelo topo da cabine, atravessando o cockpit e alcançando a baía de aviônicos. A segunda aeronave não se desintegrou de imediato. Ela começou a queimar de dentro para fora, chamas se espalhando pela fuselagem enquanto linhas de combustível se rompiam. Em menos de 4 segundos, 2 caças avaliados em dezenas de milhões de dólares haviam sido neutralizados. O número de aeronaves prontas para combate naquele setor havia caído abruptamente sem que qualquer míssil tivesse sido disparado contra os atacantes. O terceiro drone não desacelerou. Ele seguiu diretamente para a torre de controle da base. Às 6h35, a explosão arrancou janelas, destruiu equipamentos de comunicação e transformou consoles e telas em estilhaços. O centro nervoso da base foi silenciado. Coordenação de voo, controle de tráfego e comunicações internas ficaram comprometidos. Qualquer tentativa de organizar uma resposta aérea tornou-se quase impossível. A cena em Belbek era agora de caos total. Incêndios espalhavam-se pela linha de voo, fumaça espessa cobria partes da base, e equipes corriam sem uma cadeia clara de comando. Sem radares, sem defesa de ponto e sem torre funcional, a base estava operacionalmente paralisada. Ainda assim, o ataque não havia sido apenas uma sequência de destruições aleatórias. Cada alvo havia sido escolhido com precisão, seguindo uma lógica clara de neutralização sistemática. Do ponto de vista estratégico, o que se via era uma lição brutal sobre vulnerabilidade. A defesa aérea havia sido desenhada para enfrentar mísseis e aeronaves convencionais, não enxames de drones relativamente lentos, porém inteligentes. A combinação de navegação autônoma, ataques coordenados e exploração de limitações técnicas revelou falhas profundas na doutrina defensiva russa na Crimeia. Além das perdas materiais, o impacto psicológico era significativo. Ver aeronaves destruídas no solo sem chance de reação afeta moral, confiança e tomada de decisão. Cada explosão reforçava a percepção de que o controle havia sido perdido. Para os defensores, não se tratava apenas de reparar danos, mas de entender como um ataque dessa natureza havia penetrado camadas inteiras de proteção. Enquanto a fumaça subia e os últimos drones se afastavam da área imediata dos alvos destruídos, uma pergunta começava a se impor entre os comandos russos. Se uma base fortemente defendida podia ser neutralizada dessa forma em poucos minutos, o que mais estaria vulnerável ao longo da Crimeia? E mais importante ainda, o que impediria que ataques semelhantes se repetissem em outros pontos críticos? A resposta para essas questões definiria os próximos passos de um conflito que já havia entrado em uma nova fase. Nas horas seguintes ao ataque, enquanto equipes tentavam conter incêndios e avaliar os danos à dimensão real do que havia acontecido, começou a ficar clara. A base aérea de Belbek não havia sofrido apenas perdas pontuais, mas um colapso funcional. Radares estratégicos destruídos, sistemas de defesa neutralizados, aeronaves de alto valor eliminadas ainda no solo e o centro de comando comprometido. Em termos práticos, aquela instalação deixava de cumprir seu papel como nó de defesa aérea na Crimeia, pelo menos temporariamente. Do ponto de vista militar, o ataque revelou algo ainda mais profundo.
Não se tratava apenas da eficácia de drones individuais, mas de uma mudança estrutural na forma de conduzir operações aéreas. Sistemas caros e complexos desenvolvidos ao longo de décadas para enfrentar caças e mísseis mostraram-se vulneráveis a plataformas relativamente baratas, coordenadas e programadas para explorar exatamente essas lacunas. A lógica de defesa baseada em camadas rígidas entrou em choque com uma ameaça flexível e adaptável. Analistas começaram a destacar o impacto desse tipo de operação sobre a estratégia russa na região do Mar Negro. Bases como Belbek não são apenas pontos de decolagem, mas centros de comando, vigilância e projeção de poder. Ao neutralizá-las, mesmo que por um período limitado, cria-se uma janela operacional para outras ações, reduzindo a capacidade de resposta e aumentando a incerteza do adversário. Cada base danificada obriga o deslocamento de meios, alonga linhas logísticas e dilui a cobertura aérea. Há também o fator humano. Decisões tomadas sob pressão, como tentar colocar caças no ar em meio a um ataque em andamento, evidenciam como o estresse e a surpresa podem levar a erros críticos. A ausência de uma resposta coordenada não foi apenas técnica, mas organizacional. Cadeias de comando quebradas, comunicações interrompidas e informações incompletas criaram um ambiente onde ações isoladas substituíram uma defesa integrada. Do lado ucraniano, o ataque foi uma demonstração clara de aprendizado acumulado ao longo do conflito. A escolha dos alvos, a sequência dos impactos e o uso combinado de navegação autônoma e coordenação em grupo indicam planejamento detalhado e inteligência atualizada. Não se tratou de um golpe simbólico, mas de uma operação pensada para maximizar efeitos com recursos limitados. Cada drone cumpriu um papel específico dentro de um plano maior. O custo-benefício também chama a atenção. Enquanto os drones representam investimentos relativamente baixos, os alvos destruídos somam valores muito mais elevados. Essa assimetria pressiona qualquer sistema defensivo, pois obriga o adversário a gastar mais para se proteger do que o atacante gasta para atacar. Em um conflito prolongado, esse desequilíbrio pode ter efeitos cumulativos significativos. À medida que imagens e relatos começaram a circular, a mensagem estratégica ficou evidente. A Crimeia, frequentemente apresentada como fortaleza fortemente defendida, mostrava-se vulnerável a ataques coordenados de nova geração. Isso não significa ausência total de defesa, mas sim que a superioridade tecnológica tradicional já não garante invulnerabilidade. Cada falha exposta exige adaptação rápida, algo difícil em meio a uma guerra em andamento. O ataque a Belbek, portanto, não pode ser visto isoladamente. Ele se insere em um padrão mais amplo de operações que buscam desgastar, confundir e forçar o adversário a reagir de forma defensiva. A pergunta que começava a surgir não era apenas como reparar os danos, mas como impedir que a próxima base, o próximo radar ou o próximo centro de comando se tornasse o próximo alvo. A resposta ainda estava longe de ser clara e o conflito avançava para um território cada vez mais imprevisível. Nas horas seguintes ao ataque, enquanto equipes tentavam conter incêndios e avaliar os danos, a dimensão real do que havia acontecido começou a ficar clara. A base aérea de Belbek não havia sofrido apenas perdas pontuais, mas um colapso funcional. Radares estratégicos destruídos, sistemas de defesa neutralizados, aeronaves de alto valor eliminadas ainda no solo e o centro de comando comprometido. Em termos práticos, aquela instalação deixava de cumprir seu papel como nó de defesa aérea na Crimeia, pelo menos temporariamente. Do ponto de vista militar, o ataque revelou algo ainda mais profundo. Não se tratava apenas da eficácia de drones individuais, mas de uma mudança estrutural na forma de conduzir operações aéreas.
Sistemas caros e complexos desenvolvidos ao longo de décadas para enfrentar caças e mísseis mostraram-se vulneráveis a plataformas relativamente baratas, coordenadas e programadas para explorar exatamente essas lacunas. A lógica de defesa baseada em camadas rígidas entrou em choque com uma ameaça flexível e adaptável. Analistas começaram a destacar o impacto desse tipo de operação sobre a estratégia russa na região do Mar Negro. Bases como Belbek não são apenas pontos de decolagem, mas centros de comando, vigilância e projeção de poder. Ao neutralizá-las, mesmo que por um período limitado, cria-se uma janela operacional para outras ações, reduzindo a capacidade de resposta e aumentando a incerteza do adversário. Cada base danificada obriga o deslocamento de meios, alonga linhas logísticas e dilui a cobertura aérea. Há também o fator humano. Decisões tomadas sob pressão, como tentar colocar caças no ar em meio a um ataque em andamento, evidenciam como o estresse e a surpresa podem levar a erros críticos. A ausência de uma resposta coordenada não foi apenas técnica, mas organizacional. Cadeias de comando quebradas, comunicações interrompidas e informações incompletas criaram um ambiente onde ações isoladas substituíram uma defesa integrada. Do lado ucraniano, o ataque foi uma demonstração clara de aprendizado acumulado ao longo do conflito. A escolha dos alvos, a sequência dos impactos e o uso combinado de navegação autônoma e coordenação em grupo indicam planejamento detalhado e inteligência atualizada. Não se tratou de um golpe simbólico, mas de uma operação pensada para maximizar efeitos com recursos limitados. Cada drone cumpriu um papel específico dentro de um plano maior. O custo-benefício também chama a atenção. Enquanto os drones representam investimentos relativamente baixos, os alvos destruídos somam valores muito mais elevados. Essa assimetria pressiona qualquer sistema defensivo, pois obriga o adversário a gastar mais para se proteger do que o atacante gasta para atacar. Em um conflito prolongado, esse desequilíbrio pode ter efeitos cumulativos significativos. À medida que imagens e relatos começaram a circular, a mensagem estratégica ficou evidente. A Crimeia, frequentemente apresentada como fortaleza fortemente defendida, mostrava-se vulnerável a ataques coordenados de nova geração. Isso não significa ausência total de defesa, mas sim que a superioridade tecnológica tradicional já não garante invulnerabilidade. Cada falha exposta exige adaptação rápida, algo difícil em meio a uma guerra em andamento. O ataque a Belbek, portanto, não pode ser visto isoladamente. Ele se insere em um padrão mais amplo de operações que buscam desgastar, confundir e forçar o adversário a reagir de forma defensiva. A pergunta que começava a surgir não era apenas como reparar os danos, mas como impedir que a próxima base, o próximo radar ou o próximo centro de comando se tornasse o próximo alvo. A resposta ainda estava longe de ser clara, e o conflito avançava para um território cada vez mais imprevisível. O amanhecer na Crimeia encontrou a base de Belbek em um estado que poucos planejadores militares haviam imaginado. Onde antes existia uma estrutura integrada de defesa aérea, agora restavam destroços fumegantes, aeronaves destruídas e sistemas críticos fora de operação. O ataque não durou horas, nem exigiu ondas intermináveis de munições. Em questão de minutos, uma instalação considerada estratégica foi neutralizada de forma sistemática, revelando fragilidades que vão muito além daquele ponto específico no mapa. O que Belbek demonstrou acima de tudo foi a transição definitiva para uma nova lógica de guerra aérea. Não se trata mais apenas de superioridade numérica ou de possuir os sistemas mais caros. O fator decisivo passa a ser adaptação, integração e compreensão profunda das limitações do próprio equipamento. A defesa russa, projetada para um tipo de ameaça que dominou conflitos do passado, foi confrontada por um conceito diferente, baseado em saturação, autonomia e exploração precisa de brechas técnicas e humanas.
Especialistas em defesa começaram a apontar que ataques desse tipo obrigam mudanças urgentes na doutrina militar. Ajustar filtros de radar, redistribuir sistemas, reforçar proteção física e, sobretudo, integrar melhor tomada de decisão humana com respostas automáticas. Cada uma dessas adaptações, porém, exige tempo, recursos e testes. Em um conflito ativo, esse tempo é um luxo raro. Enquanto ajustes são feitos, outras infraestruturas permanecem potencialmente expostas. Há também um efeito psicológico que não pode ser ignorado. Quando uma base fortemente defendida é atingida dessa maneira, a sensação de segurança em outras instalações diminui drasticamente. Comandantes passam a operar sob constante expectativa de novos ataques, o que influencia decisões, reduz margem de erro e aumenta a probabilidade de reações precipitadas. O campo de batalha deixa de ser apenas físico e passa a ser mental. Para a Ucrânia, operações como essa funcionam como multiplicadores de força. Elas não precisam destruir tudo apenas o suficiente para desorganizar, atrasar e forçar o adversário a gastar mais recursos defensivos do que ofensivos. Cada radar perdido, cada aeronave destruída no solo representa não só um prejuízo material, mas a quebra de um elo em uma cadeia maior de controle e resposta. É um jogo de desgaste inteligente onde precisão vale mais do que volume. Belbek também reforça uma tendência que já vinha se desenhando ao longo do conflito. A linha entre guerra aérea tradicional e guerra de drones está cada vez mais tênue. Bases aéreas antes vistas como fortalezas tornam-se alvos prioritários exatamente por concentrarem sistemas caros e difíceis de substituir. A pergunta que permanece não é se novos ataques semelhantes ocorrerão, mas onde e quando. À medida que o conflito continua, cada lado observa atentamente os erros e acertos do outro. O ataque à base aérea de Belbek não encerra uma história, ele abre um capítulo. Um capítulo em que tecnologia acessível, planejamento detalhado e decisões rápidas podem redefinir o equilíbrio local de poder. O campo de batalha está mudando diante dos olhos do mundo, e quem não se adaptar corre o risco de ficar irrelevante em questão de minutos. Se este ataque realmente marcou um ponto de virada na guerra aérea, o que isso significa para o futuro do conflito na Crimeia e no Mar Negro? Bases fortemente defendidas ainda podem ser consideradas seguras diante dessa nova realidade. Deixe sua opinião nos comentários, participe da discussão e compartilhe sua análise. Se você quer continuar acompanhando explicações claras, análises estratégicas e os principais acontecimentos deste conflito em tempo quase real, inscreva-se no canal e ative as notificações. O próximo capítulo dessa guerra pode estar se formando agora, e nós vamos acompanhar cada detalhe.